Tem um estudo que diz que para cada vítima que eles confessam, você deve multiplicar esse número por 3. Então, o número é pelo menos 3 vezes maior. E assim, para números, que às vezes as pessoas gostam de números, mais de 1/3 das notificações de abuso sexual são de crianças com menos de 5 anos de idade. E pelo menos 69% desses abusos são recorrentes. Então, assim, os números... E assim, muitas das pesquisas indicam que esses números, muito embora sejam assustadores, eles são ainda piores porque a gente trabalha com cifras negras, com subnotificações, que a maioria dos abusos não são, na verdade, relatados às autoridades, não são denunciados. Até porque, por exemplo, quando você identifica, que nem eu falei, esses crimes que já prescreveram, que a pessoa só conseguiu revelar 20, 30 anos depois de acontecido, vai ficar impune. Quantas vítimas não foram feitas ao longo desse período? Uma vez uma vítima me procurou e ela falou que determinado familiar dela tinha sido preso, ele devia ter cerca de 70 anos de idade, e que ela tinha sido abusada por aquele familiar quando ela tinha cerca de 8 anos de idade. E aí, fazendo uma conta ali, você via que ele estava pelo menos há 32 anos abusando. E aí você fala assim, compensa? E como que as vítimas se sentem? Qual é a sensação? De justiça ou de impunidade? Hoje, quando a polícia identifica e prende um abusador, ele pode chegar a voltar pra rua? Com toda a certeza do mundo. E muito mais rápido do que a gente imagina. E a gente tem, inclusive, criminosos sexuais que já foram investigados, foram condenados, presos, cumpriram pena e quando saíram da cadeia após cumprirem pena, foram trabalhar ou conviver num ambiente de crianças. Até um projeto E hoje, de lei de rastrear. Hoje, assim, as leis, o que o cenário tem demonstrado? Até porque a gente tem inúmeros que já foram presos mais de uma vez. Então, o que a gente, num olhar assim mais superficial, a gente vê? Só prender não está resolvendo. Porque se tivesse, os números iam, de alguma forma, diminuir. Então, se eles estão aumentando o número de vítimas e aumentando o grau da violência, o grau da perversão, alguma coisa a mais tem que ser feita. Então, primeiro, eu percebo que muitas das penas são muito aquém da violência praticada. Então, as penas são baixas para as barbaridades que são praticadas, sim. E além das penas serem baixas, o cumprimento da pena não é feito com o rigor necessário, porque eles acabam fazendo jus a inúmeros direitos, benefícios e, como você falou, voltam para a rua. Voltam. Hoje, por exemplo, a gente tem até casos que às vezes são presos em determinadas condições e são soltos, respondem o processo em liberdade, mesmo tendo sido presos em flagrante. Por quê? A nossa regra processual é essa. Só que às vezes para a sociedade que não entende muito, qual é a imagem que você passa? Digamos, por exemplo, que foi deflagrada uma operação, seja da Polícia Civil, da Polícia Federal, que um determinado criminoso foi preso em flagrante e que às vezes, por exemplo, às vezes o crime permite fiança. Então você faz a operação, ele é preso em flagrante, ele paga uma fiança, muitas vezes irrisória, porque o objetivo da fiança é que ele possa pagar e sair. Não adianta você falar assim, tá, vou te arbitrar uma fiança de 10 trilhões de bilhões de todos os milhões de dólares e euros. Então ele paga aquela fiança e ele volta para casa. Aí, digamos que a sociedade, os vizinhos, etc., viram a polícia indo lá de manhã, no final do dia ele voltando. E aí ele fala, não, a polícia se enganou. Veio aqui, mas não era, ou era um crime cibernético, era fraude de cartão. Foi um hacker que invadiu meu computador. Conta uma lorota qualquer. Sim. Qual é a sensação que você gera ali? Entendeu? As pessoas não vão... E eu acredito que a gente tem essa obrigação de informar, de alertar a população para os perigos. Porque mais importante até do que a gente... É claro, a gente tem que, como sociedade, ter essa sensação de justiça, de responsabilização, mas assim, o melhor é a prevenção.
É melhor a gente prender um abusador ou evitar que um abuso seja praticado. Mas assim, as penas são baixíssimas, muitos crimes permitem fiança, então ele paga e vai voltar para casa dele. Então, enquanto a vítima lá, muitas vezes, inúmeras vítimas, um exemplo, a posse dos arquivos, você armazenar arquivos, é um crime que permite fiança pela autoridade policial. Quantas crianças, porque quando você fala assim, só pegar aí qualquer reportagem, fulano foi preso porque ele armazenava 20 mil arquivos. Você tem ideia do que você gravar 20 mil episódios de podcast? Nossa. Quantos convidados você teve? Quantos convites desfeitos? Quantas horas de gravação? Quantas horas de edição de imagem para você conseguir ter 20 mil episódios no ar? Então, quando as pessoas falam assim, ele tinha 20 mil arquivos, você suaviza o que realmente é. Ele tinha 20 mil arquivos de estupro de crianças. Quantas crianças foram brutalmente estupradas para manter aquela coleção dele, para manter aquele acervo dele? E ele volta para casa. E muitas vezes ele não se acha criminoso. Ou quando ele volta para casa, acaba sendo um incentivo, porque ele vai entrar no grupo dele. Aí, galera, dá em nada não. Já estou em casa aqui conversando com vocês. E às vezes, antes mesmo do processo chegar ao fim, dele receber a sentença, ele já comprou outro computador, ele já comprou outro celular e está fazendo de novo. Incrível um crime como esse ter fiança, né, cara? Incrível como que é um tema. Que todo mundo, se tiver uma lei mais rígida, todo mundo vai aprovar, de ambos os lados, Sim. direita, esquerda, seja lá qual for, e não tem iniciativa, né? Você vê que Mas é muito que eu também afirmo. O que acontece? Quem é que vai falar de um assunto desse com a seriedade necessária? Quem conhece o problema. Uma vez um médico amigo meu, ele falou assim, Paulo, eu já era médica há muitos anos, eu só entendi o que era o abuso sexual de criança o dia que eu recebi um paciente com o intestino para fora. Nossa. E que eu tive que reconstruir o ânus da criança. Aquele dia eu entendi o que era um estupro de criança. Então, às vezes, tem muita gente bem intencionada, não estou falando de pessoas mal intencionadas, que fala assim, vamos, por exemplo, afixar cartazes, vamos fazer palestras. Tudo isso é muito importante? É. Tudo isso contribui muito? Sim. Mas resolve? Não. Então, o que eu acredito hoje? A gente precisa ter um conjunto de medidas, não existe nenhum ato isolado, vamos fazer isso que vai resolver o problema? Não. A gente tem que ter um conjunto de medidas que partam de pessoas que convivem com essa realidade. A gente precisa entender, por exemplo, o que eu fiz no meu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei assim, não, é só eu fazer meu trabalho bem feito, investigar, apurar autoria e materialidade, que essa é a minha função, e eu vou estar fazendo a minha parte bem feita. Mas eu percebi que se eu não desse um passo atrás para estudar, para pesquisar, para me especializar, entender aquele cenário, eu não ia conseguir ver o que está acontecendo. Porque às vezes todo mundo é cheio de tabu, é cheio de preconceito, de medo, sobre isso eu não falo, não, como é que... Assim, muitas pessoas me perguntam, Paula, deve ser extremamente difícil você interrogar um estuprador de crianças. É muito desagradável, mas para mim o mais difícil é você ouvir uma vítima. Porque a vítima ela não está te contando uma história. Ela está revivendo uma dor. Ela está revivendo uma experiência. Que muitas vezes ela não conversou com ninguém sobre aquilo. E ali vai ser o primeiro momento dela falar.